Receitinha pra vocês me amarem muito! Aqui no TPM a gente já fez torta de bombom de morango e hoje bolo de bombom de morango. Então assim, é aquele bolo que você abre e dentro tem um recheio de brigadeiro de leite ninho com morango, gente. E por fora, chocolate, morango e granulado, enfim, você tem que assistir e tem que fazer. A gente começa pela massa do bolo, que aqui eu fiz um pão de ló de chocolate. Mas Ju, você só faz pão de ló. Vou explicar pra vocês. O pão de ló é uma massa super versátil e uma massa super elástica. Então pra bolos mais elaborados, que eu preciso trabalhar bastante nele, eu prefiro sempre o pão de ló. Mas já ouvi o que vocês estão falando, porque eu ouço tudo que vocês falam. Eu sou tipo mãe, sabe? Que mima o filho. E eu vou fazer daqui pra frente outras massas diferentes, prometo. Começamos então batendo as nossas claras. Quando triplicarem de volume, a gente acrescenta as gemas. Depois das gemas, a gente coloca o açúcar refinado, bate bem, depois diminui a rotação da sua batedeira e começa a alternar os secos dos molhados. Ou seja, a farinha, o chocolate em pó e o leite. Mas ó, se você não tiver chocolate em pó na sua casa e quiser colocar achocolatado, eu dou a dica de vocês diminuírem a quantidade de açúcar, senão vai ficar muito doce esse bolo. Depois que a gente alternou, a gente coloca o fermento em pó, desliga a nossa batedeira e coloca em uma forma. Aqui eu usei uma forma só que é uma forma alta. Se você não tiver uma forma alta assim, divide em duas, como eu sempre faço. Forno 180 graus, mais ou menos uns 30 a 35 minutinhos, porque como esse bolo é alto, ele precisa de mais tempo pra crescer. E o ponto é quando a gente coloca ou um palitinho e ele sai limpo, ou quando a casa inteira ficar com muito cheiro de bolo. É muito bom. Enquanto tá no forno, a gente faz o nosso recheio, que é o nosso bombom de morango delicioso. Na verdade, gente, nada mais é do que aqui um brigadeiro de leite ninho e no final eu coloco pedaços de morango. Então em uma panela a gente acrescenta o leite condensado, a manteiga e o leite em pó. Mexe bastante e o ponto é quando ele desgruda da nossa panela ou quando a gente passa uma espátula e dá pra ver o fundo. Desgrudou na panela, ficou prontinho, bem ponto de brigadeiro, a gente coloca o creme de leite. Aqui eu usei creme de leite de caixinha, mas pode ser o fresco se você tiver em casa. A gente reserva, não precisa ser na geladeira, porque ele pode ficar nesse ponto mesmo. Na verdade, ele tem que ficar nesse ponto pra gente rechear. Enquanto tá lá reservadinho, a gente vai fazer a ganache de chocolate. Ganache de chocolate que eu sempre faço pra vocês e é muito fácil. A gente tem que primeiro derreter o chocolate ou em banho-maria ou de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Mais que isso, ele pode queimar. Derreteu, coloca o creme de leite e reserva. A minha dica que eu já dei pra vocês de ganache, pra gente trabalhar bem a ganache, se tiver muito calor, vai pra geladeira. Se não tiver tanto calor, deixa em temperatura ambiente. Antes da gente montar, aproveita e dá um like nesse vídeo tão lindo. Não esquece de compartilhar com todo mundo no seu WhatsApp. Manda pra aquele grupo que tá meio parado, sabe? E aproveita, se inscreve aqui no TPM. Não esquece, depois de se inscrever, de ativar o sininho, porque aí você não perde nenhuma receita nossa. E ó, gente, esse é um bolo lindo pra dar de aniversário pra alguém. Então eu quero saber quem da família de vocês, ou amigos, ou namorado, enfim, faz aniversário esse mês. Coloque o nome aqui embaixo e a data de aniversário. E ó, parabéns pra essas pessoas. Queria muito fazer aniversário agora em novembro pra ganhar parabéns de vocês, mas meu aniversário é só daqui 2 meses. A montagem é bem fácil, bem parecida com a do cupcake. A gente com a faca bem afiada vai fazer um círculo em torno do nosso bolo. Só toma cuidado para não ser muito rente a bordinha, porque é a borda que vai segurar o nosso recheio. Corta esse miolo, mas cuidado para não ir até o fundo, que a gente precisa da base também. E o topinho você corta uma partezinha para depois a gente colocar por cima. Depois que a gente tirou o miolo, guarda no seu micro-ondas, porque é ótimo pra comer no chazinho da tarde, de manhã, na hora do café da manhã. E mais pra frente a gente também vai ensinar a fazer cake pop pra você não desperdiçar nenhum pedaço de bolo. Na verdade é tão bom que você não vai desperdiçar, né? Antes da gente colocar o recheio no nosso bolo, a gente tem que colocar os morangos dentro. Então a gente vai fazer de um jeito pra evitar que o morango solte muita água. A gente corta só um pedacinho do talinho e corta ele ao meio. E antes da gente colocar no nosso recheio, no nosso brigadeiro, a gente dá uma secada nele. Secou, põe no brigadeiro e depois que você misturou bem delicadamente também pra ele não se desfazer, a gente coloca no nosso bolo também bem devagarzinho. Colocou tudo, coloca a tampa e depois a gente vai cobrir de ganache.
Passa primeiro uma colinha pra selar, pra não ficar nenhum farelinho de bolo na nossa cobertura. Depois a gente passa a camada, que vai ficar bem aparente por fora. A gente não leva pra geladeira porque eu quero grudar bem o granulado na parede do nosso bolo. Então colocou a ganache, a gente já vem com o granulado. Fizeram tudo isso, como sobrou um pouquinho de ganache, eu não vou desperdiçar. Eu coloquei em um saco de confeiteiro junto com o bico pitanga e fiz essas bolinhas bem bonitas. E em cima eu coloquei moranguinhos, que ficou lindo.